Fala galera, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai resolver duas questões que falam sobre o mesmo assunto, que é a eletrofloculação, um método de eletrólise para tratamento de água. E nessas questões ele mistura também as leis de Faraday, que basicamente são os cálculos estequiométricos da eletrólise. A primeira questão é da Medicina Jundiaí, agora de 2023, e a segunda questão é da Santa Casa de 2020. Bora dar uma olhadinha. Nessa questão 7 da Medicina Jundiaí, ele fala que a eletrofloculação é o nome dado ao processo de tratamento de efluentes que utiliza coagulantes produzidos por eletrólise, a eletrocoagulação. No processo clássico de floculação da água, utiliza-se os agentes coagulantes adicionados diretamente à água, que geralmente são sais de ferro e sais de alumínio. Nesse caso, então, ou nesse processo, continuando no texto, ele diz que o ânodo sofre oxidação produzindo íons que, por hidrólise, formam hidróxidos que atraem os poluentes dispersos no efluente formando flocos. A figura representa um sistema eletroquímico antes e depois do processo de eletrocoagulação, utilizando eletrodos de alumínio. Nesse caso, nós temos aqui uma eletrólise um pouco diferente, porque os eletrodos eles participam da eletrólise. São eletrólises com eletrodos ativos. Alguns autores até chamam de eletrólises com eletrodos de sacrifício. Note que aqui, no ponto A, antes do processo de eletrocoagulação acontecer, o eletrodo de alumínio à esquerda estava intacto. E depois aqui ele é mostrado como sendo corroído. Então ele sofreu o processo de oxidação, que ele fala justamente aqui na parte do texto. A oxidação do alumínio é representada pela semirreação, né? O alumínio aqui, metálico, se oxidou, tá aqui, produzindo então 3 mols de elétrons e 1 mol de alumínio 3+. Na letra A, ele pede para a gente aí quantos elétrons existem na última camada do íon alumínio 3+. E pede também para a gente equacionar a hidrólise do íon alumínio, formando o hidróxido de alumínio. Então, bora atacar aqui o nosso item A, que é bem tranquilo. Ó, a gente vai precisar da tabela periódica, claro, para saber o número atômico do alumínio. Eu já dei uma olhadinha, e o alumínio tem número atômico 13, sendo assim, nós temos um total de 13 elétrons. A gente faz a configuração eletrônica para o alumínio, como sendo um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Isso daqui dá um total, então, de 13 elétrons. Lembrando que ele não quer do alumínio metálico, e sim do íon alumínio 3+. Nós sabemos, então, que ele vai perder 3 elétrons, ficando aqui com um total de 10. Mas nesse caso, é sempre vale lembrar que os elétrons eles são perdidos da camada de valência. E a camada de valência de qualquer espécie química é sempre o maior valor do nível. Então a gente observa aqui que a camada de valência do alumínio é o terceiro nível com um total de 3 elétrons. Então toda aquela camada vai ser perdida. Ficamos com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Sendo assim, a última camada nós vamos ter nível 1 camada K, nível 2 camada L. Essa daqui é a última camada para a configuração eletrônica do alumínio 3+. E neste caso, a gente está observando que temos um total aqui de 8 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons, então, para o íon alumínio 3+. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele pede para a gente equacionar a hidrólise do íon alumínio. Então, bora lá. O alumínio 3+, então, é formado na solução, então vou colocar aqui aquoso, que vai começar a reagir com as moléculas de água. Então, H2O no seu estado líquido. Como é uma hidrólise, ocorre aqui em equilíbrio químico e aí ele vai formar os produtos. Vai lembrar que a água a gente pode pensar como sendo HOH para ficar mais fácil, como sendo H+ e OH-. Deste modo, se o alumínio é um cátion positivo, ele vai pegar a parte negativa da água para a formação justamente das hidroxilas. Forma-se aqui o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é justamente ele que é classificado como agente coagulante, porque é uma base insolúvel, vou colocar sólido aqui para ele. Então ele forma um coloide que, através de agitação mecânica, vai formar os flocos no processo de floculação. Agora sim, são 2 etapas aí do processo que acontece, né? E aqui, claro, se ele gastou a parte negativa da água, quem vai sobrar na solução? Os íons H+. Então tem H+ aqui na solução, é por isso que você vai precisar, no final do processo, corrigir o pH da solução, né? Para balancear, acho que fica fácil a gente considerar o seguinte, se eu tiver aqui, como eu tenho 3 cargas positivas no reagente, eu vou colocar 3 cargas positivas aqui no produto também. A gente vai ficar com 3 hidrogênios, mais 3 hidrogênios aqui são 6. Se eu colocar 3 águas aqui, acho que fica certinho, vai dar 3 oxigênios também, está balanceado. Então essa é a nossa equação de hidrólise do íon alumínio 3+. Beleza, isso foi o item A.
Porque no item B, ele pede aqui, considerando que a carga de um mol de elétron é equivalente a 96.500 coulombs e que durante a realização da eletrocoagulação ocorreu, após 1930 segundos, uma diminuição de 1,35 gramas do ânodo. Calcule, então, a corrente elétrica empregada nessa eletrocoagulação. Então, perceba, 1,35 gramas de alumínio aqui foi corroído para transformação em alumínio 3+, e formação do agente coagulante. Ele quer saber, então, qual é a corrente elétrica I para que você tenha este processo, considerando que a constante de Faraday foi dada, 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Então, bora lá dar uma olhadinha como é que a gente resolve esse item B. Ó, a gente vai precisar do seguinte, a equação clássica lá para eletrólise é o tal do kit. Então, nós temos o tempo que ele forneceu, 1930 segundos. Se a gente quer, então, descobrir qual é a corrente elétrica, só está faltando a gente calcular aqui, especificamente, a nossa carga. O quê? A gente faz isso através da semi-reação. Ó. O alumínio metálico é oxidado a alumínio 3+, com mais 3 mols de elétrons. Então, a gente sabe que a cada 1 mol do alumínio que sofre o processo de oxidação, são 3 mols de elétrons perdidos, beleza? 1 mol de alumínio, lá na tabela periódica, são 27 gramas. E nós temos, então, 3 mols de elétrons. Eu vou passar o mol de elétron aqui para a carga, para a gente jogar depois no kit. Então, 3 vezes 96.500 coulombs, beleza? Ele falou para a gente que gastou ali do eletrodo o equivalente a 1,35 gramas, né? Então, 1,35 gramas. Sendo assim, a gente é capaz de calcular a carga necessária para essa quantidade, beleza? Eu fiz as contas aqui e a carga calculada vai ser equivalente, se eu não errei, 1,35 vezes 3, depois vezes 96.500 coulombs, dividido por 27, eu acho que está certo as minhas contas, depois confira aí, qualquer coisa comente, dá 14,475 coulombs, beleza? Agora, então, com a quantidade de carga e o tempo, a gente calcula a nossa corrente. Vou jogar aqui a nossa luzinha mais para cima, então a gente vai ter, ó, a corrente vai ser equivalente a, vou isolar ela, vai ser a carga pelo tempo, né? Como o tempo está em segundos, não preciso fazer nenhuma transformação. Sempre vale lembrar que a carga é em coulombs, a corrente é ampere e o tempo é em segundos. Então, vai ser equivalente a 14,475, né? Então, 475 dividido aqui por 1930 segundos, certo? E isso vai dar, então, uma corrente equivalente a algo em torno de 7,5 amperes. Então, essa corrente que foi utilizada para a oxidação de 1,35 gramas do ânodo de alumínio. Belezinha? Essa foi, então, a primeira questão da nossa eletrocoagulação, que já caiu uma outra vez, inclusive, né, uma parecida assim, na Jundiaí, ou algo parecido, na verdade, com eletrodos ativos, sempre é cobrado, e agora vamos ver da Santa Casa. Ó. Tá aqui a questão da Santa Casa que fala sobre o mesmo processo, dá uma olhadinha. Ó, ele diz que a água residual, essa daqui é Santa Casa 2020, da indústria do biodiesel pode ser tratada por eletrofloculação. Nessa técnica, 2 eletrodos metálicos ligados a uma fonte de corrente contínua são imersos na água. A oxidação do ânodo produz um floculante, que é o hidróxido do metal utilizado na formação do eletrodo. No cátodo, ocorre a redução da água, formando íons hidróxidos e microbolhas de um gás X, que grudam nos flocos de sujeira, carregando o material floculado para a superfície. Legal. No item A, ele pede para a gente escrever a fórmula química do floculante produzido pela oxidação do ânodo. Cite a técnica de separação ainda de misturas, né, envolvida no carregamento dos poluentes para a superfície da solução. Então, belezinha. Ó, no item A, a gente vai ter que olhar aqui um pouquinho melhor, deixa eu ver aqui a nossa figura. Ó. Ele está mostrando o ânodo vai sofrer oxidação liberando alumínio 3+. Né? Lá no cátodo, a água começa a ser reduzida, produz o gás X e vai produzir também aqui outros íons, e que então se juntam ao alumínio 3+, para produzir o agente coagulante. Né? Então, o que está acontecendo nesse processo? Ó, a gente vai ter que ver as equações aqui. Né? Quando a gente olhar para o ânodo, né, o ânodo está sofrendo o processo de oxidação do alumínio. Então, o alumínio vai ser oxidado, alumínio 3+, igual a gente fez na questão anterior. Alumínio 3+, e 3 mols de elétrons. No cátodo, aqui que está o grande detalhe. No cátodo, nós temos a redução da água.
Só que, como é que a gente vai fazer as equações, né? Para ficar mais fácil equacionar a água, a gente pensa no seguinte: o cátodo aqui, então, ele vai utilizar, já que uma vez ele é o polo negativo, ele vai gastar o íon H+ que veio da água, certo? Então, descarrega o H+, forma aqui, nesse caso, o H2. Então, são 2 mols de H+, formando aqui, então, o gás hidrogênio, certo? E claro que também faltam os elétrons. Então, deixa eu puxar aqui mais para o lado. Ó, são 2 mols de elétrons para que a gente forme o nosso gás hidrogênio H2. Só que essa equação não nos diz muito em relação à descarga da água, a eletrólise da água, né? Como é que eu transformo essa equação na equação da água? Basta que a gente some aqui, ó, desse lado, 2 hidroxilas e do outro 2 hidroxilas também. Por quê? O que falta para o H+ ser uma água são 2 OH-. A gente vai ter, então, nesse caso, ó, 2H+ com 2H-, a reação correta vai ser, então, 2 de H2O, que está, então, indo lá para a superfície, ó, do cátodo. No cátodo recebe 2 mols de elétrons, transforma-se em gás hidrogênio e 2 mols de hidroxilas, certo? Então, o gás X que está sendo formado aqui, ó, é o gás hidrogênio. E as hidroxilas vão se juntar ao alumínio que está chegando aqui para formar o agente coagulante. Então, ele fala, escreva a fórmula química do floculante, aqui ele errou um pouquinho, porque é o coagulante, na verdade, produzida pela oxidação do ânodo. Então, o agente coagulante ou floculante vai ser lá o alumínio 3+, que se junta às hidroxilas, né, para a formação do AlOH3. Então, mesma coisa que a gente tinha visto lá no exercício na questão anterior da medicina Jundiaí, certo? Então, esse daqui é chamado de agente, o melhor seria coagulante, né? Coagulante, porque o processo de floculação vem depois, mas tudo bem. E ele pede ainda, ó, cite a técnica de separação de misturas envolvida no carregamento dos poluentes para a superfície da solução. E aqui foi sacanagem da Santa Casa. Por quê? Esse método utiliza as microbolhas, ó. Então, as bolhas de gás hidrogênio vão se juntando, formando aqui, né, os processos de coagulação. E você tem o método conhecido como sendo uma flotação. A flotação é a utilização de microbolhas para a formação, então, da separação de misturas. Muito sacana aqui, né? Então, flotação é o método de utilização de microbolhas de um gás ou microbolhas de ar. Beleza? Legal. Esse foi o nosso item A. No item B, ele pede para a gente equacionar a reação de produção do gás X formado no cátodo a partir da redução da água. Bom, já fizemos. Para a gente matar o item A, tinha que ter feito, não tem como. Se bem que a gente conseguiria chutar até. Considerando o volume molar na CNTPs igual a 22,4 litros por mol, calcule o volume do gás produzido nas condições normais de temperatura e pressão quando a fonte de corrente contínua fornece uma carga elétrica de 0,4 Faraday. Beleza? Então vamos aí. Ó. Como a gente já tem a equação pronta, né? Ó, a gente já fez a equação aqui, vamos partir para o item B. Ele fala equacione a reação de produção do gás X. Então, ó, a produção do gás X a gente pode considerar essa daqui, já mais simplificada. 2 mols de H+ com 2 mols de elétrons, dando 1 mol de gás hidrogênio. Beleza? Considerando o volume molar de 22,4 litros, ele quer saber quanto é que vai ser produzido de gás hidrogênio nesse processo. O detalhe aqui importante é o seguinte. Quando nós temos um Faraday, ele está colocando aqui um Faraday. Um Faraday é o equivalente a 1 mol de elétron, ou na verdade, melhor dizendo, um Faraday equivale à carga de 1 mol de elétron, então 96.500 coulombs para cada 1 mol de elétron. Então a gente já pode usar direto. Se ele está falando que nós temos 0,4 Faradays, 0,4 Faraday vai equivaler a 0,4 mols de elétrons. Por quê? Na semi-reação nós estamos vendo o seguinte, 2 mols de elétrons, né, que equivalem aqui a 2 Faraday, a gente pode falar dessa maneira, né, vai nos dar 1 mol do gás hidrogênio, H2, certo? Então a gente pode falar que 1 mol de gás hidrogênio, se estiver na CNTP, tem 22,4 litros. Né? Como ele gastou nessa eletrólise 0,4 Faraday, então a gente vai calcular aqui o volume do gás hidrogênio produzido. Beleza? Então, neste caso, ele multiplicou por 2, tá aqui, e depois dividiu por 10. Então, multiplicar por 2 dividir por 10 vai ser 4, o volume do gás hidrogênio, já vou colocar direto aqui, ó, vai ser igual, então, a 448 dividido por 10, então, ser 4,48 litros do gás hidrogênio que fora produzido.
Essas duas questões falam sobre o mesmo assunto, né? A eletrólise, especificamente aí com eletrodos ativos. Para você saber mais sobre as leis de Faraday, dá uma olhadinha nessa questão, ou na verdade nessa aula, que eu falo mais sobre esses processos. Até a próxima!